Segundo livro dos Reis, capítulo 8, e o verso de número 4. Ora, o rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: Conta-me todos os prodígios realizados por Eliseu. A Bíblia nos diz sobre este moço, o moço de Eliseu, o companheiro de Eliseu, aquele que servia Eliseu, o profeta, o homem de Deus. Eliseu, em certa ocasião, foi o homem de Deus do profeta Elias. E esse moço, Eliseu, teve o privilégio de ser o moço, aquele que andava com Eliseu, aquele que acompanhava Eliseu, que via Deus usando Eliseu. Ele viu com certeza Eliseu fazer que o ferro do machado flutuasse. Ele viu Eliseu realizar milagres, como por exemplo, da ressurreição do moço, do menino, filho da viúva de Sunem. E diz a palavra que este rei em Israel, conversando com Geazi, ele disse: Conta-me de um dos feitos de Eliseu. E ele começou a contar justamente do caso da ressurreição do moço, da viúva de Sunem. E no exato momento que ele contava, chegou essa mulher. E ele disse: olha, é sobre essa mulher aí que houve milagre, sobre essa mulher que eu lhe contava, seu filho foi ressuscitado. Mas o que eu quero chamar a atenção é a questão de que a pergunta do rei para esse moço chamado Geazi foi: conta-me. Porque Geazi, ele podia ser um contador de histórias, mas ele tinha dificuldade de ter a sua história contada. Porque se fossem contar a sua história não seria uma história positiva, portanto, a sua história deveria ser ocultada. Porque a sua história era uma história com uma situação de erros. Como todos nós somos pecadores, nós todos temos erros, mas nós somos pecadores e convertidos ao Senhor, devemos ter uma conduta diferente. O velho homem deve morrer e o novo homem surgir. A velha natureza deve estar sucumbida pela nova natureza. A velha natureza, ela não pode mais predominar. Portanto, nós temos uma nova vida com o Senhor e tudo se fez novo. E se tudo se fez novo, nós temos novidade de vida. E se nós temos novidade de vida, tudo começa pelo processo mental. E nós temos a mente de Cristo, a mentalidade de Cristo, a mente de Cristo. Conforme diz as palavras do Senhor Jesus pela boca do apóstolo Paulo, que nós temos a mente de Cristo, que ninguém pode discernir o que é espiritual, que nem pode entender o que é espiritual, mas nós temos a mente de Cristo. E a palavra do Senhor também nos garante que nós temos as vistas iluminadas, entendimento iluminado pelo poder do Evangelho. Mas Geazi era um moço que ele tinha muitas falhas, e das quais ele não abriu mão, não largou, não transformou, mesmo, não deixou se transformar, mesmo vendo Deus usar o homem chamado Eliseu, o profeta. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em 2 Reis, capítulo 5, e o versículo 20 e o 21, nós observamos que depois que Eliseu curou aquele homem, Naamã, daquela lepra, a passagem bíblica está citada no capítulo 5, daquele general de guerra da Síria, aquele homem importante de destaque, um grande guerreiro, um grande militar, mas ele era um homem que tinha lepra, o seu corpo era leproso, e aquilo lhe era uma tragédia, porque ele não podia ter toda a liberdade por causa daquela lepra. Era um grande guerreiro e de estima do rei, tanto que uma moça, uma menina, que foi capturada em uma investida da Síria contra Israel, e ela foi ser escrava na casa de um homem, e desse homem, Naamã, desse homem guerreiro, desse homem forte. E a moça disse assim, aquela menina, aquela jovem, que a Bíblia não diz nem o nome dela, mas ela disse: olha, se o meu Senhor estivesse em Israel, diante do profeta, o profeta ia curá-lo pelo poder de Deus. Foi mais ou menos assim que ela quis dizer. E sabendo Naamã disso, Naamã falou com o rei, e o rei mandou cartas para o rei de Israel, pensando que ele ia fazer aquela comitiva, ia ter aquela situação toda de grandes reis, de grandes líderes, de grandes generais, E o rei disse: olha, eu não sou rei, aliás, eu não sou profeta, eu não tenho nada com isso, quem tem a ver com isso é o profeta
Eliseu. Diz a palavra que Eliseu, sabendo da história, falou: pode vir a mim e vai saber que há profeta em Israel. E aquele homem foi até Eliseu, só que Eliseu nem saiu para falar com ele. Mandou que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E aquele general, com a sua pompa, com a sua empáfia, ele tão somente ficou indignado, porque lá na Síria tem Abana e Farfar, rios melhores do que o Rio Jordão, e eu vou descer nesse rio. Os seus companheiros que estavam com ele e aquela comitiva disseram: olha, meu senhor, se ele pedisse alguma coisa difícil, você não faria? Portanto, uma coisa tão simples dessa, faça, já está aqui mesmo. E ele fez, tendo feito, no 7º mergulho, a lepra saiu totalmente. E ele ficou maravilhado. Aí foi falar com o profeta Eliseu. Eliseu então o recebeu. Eliseu disse para ele, aliás, ele disse para Eliseu que queria presenteá-lo, e trouxe muitas riquezas, muitos presentes, ou prata, roupas, etc. Mas Eliseu não quis receber aquilo. Falou: não, de graça recebi e de graça estou dando. Diz a palavra do Senhor que ele pediu para levar um pouco de terra daquela nação, e pediu ainda que quando tivesse que entrar com o rei no templo do seu Deus, ele se encurvaria, tão somente porque o rei se encurvar, ele tinha que acompanhar, mas o seu coração estaria naquilo, porque agora então ele ia servir o Deus de Israel. E ele vai. Só que o moço Geazi, vendo tanta riqueza, tantos presentes, tantas coisas que havia sido trazida para Eliseu, na verdade trouxe para o rei, trouxe para o profeta, e ele quis, e o profeta não quis. E aquele moço Geazi falou: não é possível, que ele vai perder tudo isso. Diz a palavra no livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 20, quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, protestou: o meu senhor poupou este sírio Naamã, negando-se a aceitar dele alguma gratificação do muito que trazia. Tão certo como vive o Senhor, irei atrás dele e receberei dele alguma recompensa. Em seguida, partiu Geazi à pressa, com o objetivo de alcançar Naamã, que, percebendo sua aproximação, parou sua carruagem e desceu para encontrá-los e indagou: o que houve? Está tudo bem? Ao que Geazi respondeu prontamente: sim, tudo bem. Mas meu senhor enviou-me para informar-te que 2 jovens irmãos, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Portanto, rogo-te que deles 1 talento, 35 quilos de prata e 2 vestes de gala. Diante do que Naamã respondeu generosamente: aceita, pois, 2 talentos. E insistiu com Geazi para que aceitasse aquela oferta, e colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas finas, e entregou tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, transportando as sacolas. Assim que Geazi chegou à colina onde Eliseu morava, tomou a sacola das mãos do servo de Naamã e as guardou em casa. Ordenou que os servos retornassem, e eles partiram. Em seguida, entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este lhe indagou: de onde vem, Geazi? Ao que ele replicou: teu servo não foi a parte alguma. No entanto, Eliseu afirmou: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro ao seu encontro? Certamente este não será o momento para receberes prata e roupa, tampouco para cobiçares olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por este motivo, a lepra, a enfermidade que assolava a pele de Naamã, atingirá a tua pessoa e todos os teus descendentes para sempre. E assim Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, e seu corpo parecia coberto de neve. Ora, Geazi tinha, como eu disse agora há pouco, muitas e terríveis falhas. Uma delas era a ambição. Ambicioso porque havia uma fortuna, muitos presentes, prata, roupas, coisas finas. Mas Eliseu não quis nada daquilo, porque Eliseu tinha compromisso com o Deus da palavra. E sabendo que Deus cuida, não tinha que vender o milagre, não tinha que negociar, barganhar a fé. É o que muitos fazem nos dias de hoje: barganham a fé, compram a fé, barateiam a fé, negociam com a fé, mudam de ideia por causa de um valor alto.
mudam a palavra, mudam a pregação, mudam a maneira, distorcem a palavra, pegam um texto fora do contexto com o seu pretexto de apresentar uma nova doutrina, um erro, para abraçar, para aceitarem os erros. Mas a palavra não diz isso. A palavra diz que a palavra de um homem, ela tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência do maligno. Se a nossa palavra muda de manhã e muda de tarde, se falamos sentado e nos sustentamos de pé, se dissemos de manhã e não afirmamos à tarde, nós não temos um sim e um não. Nós temos uma hora sim, outra hora não, para a mesma situação, para o mesmo assunto, nós temos algo do maligno. A igreja tem sofrido por isso. Muitas vezes a igreja não tem uma palavra firme para segurar membros, para segurar pessoas com condições financeiras, daquelas que trazem ofertas volumosas, e por essa razão elas têm negociado, têm vendido, têm feito da fé um comércio. Mas isso é algo reprovado pela palavra, reprovado pela Bíblia. Eliseu, um servo do Senhor, usado por Deus, não teve a ambição de acolher aqueles presentes. Muito embora ele não pediu, muito embora seria gracioso receber, mas ele preferiu ser um testemunho, dizendo, eu prefiro, era o que está dizendo, não ter esse presente e ter a honra das pessoas de saber que eu não negociei, do que ter esse presente e as pessoas apontar dizendo, está ficando rico porque está usando o nome de Deus. Geazi era um homem ambicioso. A Bíblia nos fala que a ganância é um tipo de idolatria. É uma espécie de idolatria, a ganância, a ambição. Quando olhamos para a palavra, quando meditamos na palavra, quando olhamos para a Bíblia, nós entendemos que realmente os ambiciosos, aqueles que desejam ser ricos, eles vão cair em muitas e várias concupiscências, em muitos e vários enganos, erros terríveis. Portanto, sejamos simples, tendo o que cobrir e com que nos vestir, temos o que comer e o que vestir, estejamos com isto satisfeitos, estejamos com isto tranquilos, porque Deus é o que nos guarda, Deus é que nos sustenta, Deus é que nos alimenta. Não precisamos negociar a fé, não precisamos negociar nenhuma forma para presentear ou para ser presenteado. O apóstolo Paulo fala aos Filipenses capítulo 1 e o versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. O lucro de Paulo estava em viver para Cristo e morrer em Cristo, porque viver, ele vivia a vida em Cristo, e morrendo, sabia muito bem para onde ele ia, para onde ele estaria, aonde e com quem ele estaria. E não tinha essa ambição. A palavra do Senhor nos aponta situações em que homens e mulheres com esta visão gananciosa se perderam. Pessoas que pastoreavam, que pregavam, que Deus colocou à frente de grandes trabalhos, de grandes obras, mas foram se alastrando pelo caminho da ganância, foram se alastrando pelo caminho do dinheiro e perderam-se no caminho. E esta é a situação daqueles que seguem o caminho do engano, da ambição e da avareza. A avareza também é uma espécie de idolatria. Olha o que diz a Bíblia, a palavra do Senhor, em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, Eliseu tinha esse entendimento. No entanto, Geazi não tinha. Geazi, entre outros erros, ele era um mentiroso. No capítulo 5, de 2 Reis, o verso 22, diz que Geazi chegou para o homem Naamã e apontou, aliás, além de ser mentiroso, além de mentir, ele quis denegrir a pessoa de Eliseu, quis denegrir a pessoa do servo do Senhor. Olha só o que diz 2 Reis, capítulo 5, verso 22. Ao que Geazi respondeu prontamente. Aliás, verso 21, para ficar melhor. Em seguida partiu Geazi às pressas com o objetivo de alcançar Naamã, que percebendo sua aproximação parou sua carruagem e desceu para encontrá-lo e indagou: o que houve? Está tudo bem?
Ao que Geazi respondeu prontamente: sim, tudo bem, mas meu senhor mentiu. Aqui é mentira. Enviou-me para informar-te que 2 jovens irmãos discípulos dos profetas acabaram de chegar. Estava dizendo que tinha chego 2 profetas, 2 filhos dos profetas, 2 servos, e estava mentindo quando disse que Eliseu o havia mandado, vindo dos montes de Efraim, esses 2 moços. Portanto, rogo-te que deles um talento, ou seja, 35 quilos de prata e 2 vestes de mudo, vestes de gala, vestes finas. Estava dizendo que o profeta o havia mandado, porque havia chego pessoas ali para serem atendidas. Mentiu, mentira. Acabamos de ler aqui em Colossenses 3, que aquele que mortifica os membros, ele deixa todos esses enganos, a concupiscência, a prostituição, a impureza, e a palavra nos diz, no livro de João, capítulo 8, verso 44, que o diabo é o pai da mentira. E se aquele que se mete em uma mentira, vive na mentira, anda na mentira, prontamente é filho do diabo. Geazi mentiu. Geazi era um mentiroso, ambicioso e um mentiroso. Também ele era ardiloso. Uma pessoa que tinha ali uma artimanha, porque as pessoas, por causa do erro, por causa do engano, elas têm uma artimanha, têm uma forma ardilosa de proceder, de um procedimento ímpio, perspicaz, sagaz, que até mesmo nos engana muitas vezes. Olhamos assim e pensamos que de fato é alguma coisa boa, mas a Bíblia nos orienta, o Senhor Jesus nos orienta, é pelo fruto que você vai conhecer a árvore. Portanto, se você olhar para uma árvore e não conhecer, busque enxergar os frutos. Por exemplo, eu não consigo enxergar numa árvore se ela é um pé de caju ou não. Mas se eu ver o caju, eu sei que é um cajueiro. Pelas suas folhas não conheço. Pelos seus galhos não conheço, mas se eu ver o fruto, eu sei que é um cajueiro. Da mesma forma, são nós os servos do Senhor. Deve ser observado em nós os nossos frutos. Quais eram os frutos que aquele moço tinha? Quais eram os frutos que ele procedia? Ele procedeu um fruto da mentira, porque ele disse que o homem de Deus o mandou, que chegou pessoas ali para serem atendidas, e era mentira. Ele era ardiloso, e nessa sua artimanha de mentiroso e ardiloso, ele chegou para o homem Naamã, e Naamã lhe deu aqueles presentes, 70 quilos de prata, mais vestes de gala, vestes finas, e mandou que 2 servos fossem adiante dele, em certo local, numa colina. Ele despediu aqueles moços, para não chegar com aqueles 2 homens até onde estava Eliseu, para que o homem de Deus não percebesse, possivelmente para esconder aquela prata, para depois vendê-la, para esconder aquela roupa, e enfim, de uma outra forma, de uma outra artimanha, fazer com que o homem de Deus, aliás, fosse ludibriado, enganado. No entanto, Eliseu era um homem de Deus, tinha o Espírito de Deus na sua vida, e foi-lhe revelado o que aquele moço havia feito. Foi-lhe revelado. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, fala dos ardis de Satanás, e que nós não podemos ficar desatentos com os ardis de Satanás. E há pessoas ardilosas, pessoas que têm uma habilidade, um ardil para o engano, para as trevas, para nos enrolar, para enrolar a igreja, para enrolar os santos, mas o Senhor guarda os seus. O Senhor é o que nos dá entendimento, é o Senhor que nos dá uma mente cristã, a mente de Cristo, e nos dá o discernimento para enxergar, para entender o que é de Deus e o que também não é de Deus. Portanto, devemos estar em oração, viver de boca no pó, buscando na palavra, na revelação bíblica, a palavra do Senhor, para ter a verdade esclarecida em nossas vidas, para andarmos segundo a verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Os ardis de Satanás e a artimanha, a sagacidade que esse moço tinha, muitos têm, essa habilidade para o engano. Quantos e quantas multidões vão seguindo seus líderes, sem consultar a Deus, sem observar a palavra, porque não tem o Espírito de Deus. Eles olham para o profeta, olham para o homem, olham para o pregador, para o pastor, e veem ali o que ele falar é o que nós vamos fazer, não observando a palavra, em detrimento da verdade. Observa o que o homem fala. Devemos observar o que o homem fala segundo a palavra de Deus. 2 Pedro 4,11, a parte A diz, 1 Pedro
4:11, a parte A diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel na nossa boca. É a palavra que nos sustenta, é alicerce para nossas vidas. Eliseu era mentiroso, era ambicioso, mentiroso e ardiloso. Diz a palavra, no capítulo 5, de 2 Reis, e o verso 27, que ele ficou leproso. O homem de Deus disse: olha, meu espírito foi contigo. Eu vi o que você fez, eu sei o que você estava fazendo. E a lepra de Naamã vai passar para você e para os seus descendentes. E ele saiu dali branco como a neve. Leproso, lepra é um tipo, uma tipologia, uma linguagem tipológica do pecado. Aquele que se mete com o pecado, que se mete com a mentira, que se mete com a ambição, com esse ardil do adversário. São ardilosos. Porque Satanás, ele é astuto e ardiloso, não foi assim no Éden? Disse para a mulher, foi isso que Deus disse? Chegou lá no deserto, quando Cristo estava ali em jejum e oração durante 40 dias, disse: é assim que está escrito? Com aquela forma ardilosa. Muitos líderes têm a habilidade de pegar qualquer texto, mais distante que seja do assunto, eles conseguem converter para dinheiro. Conseguem pegar qualquer texto, por mais contrário à questão naquele contexto de dinheiro, ele consegue transformar ardilosamente e arranca o dinheiro das multidões. E as multidões gostam. Muitos estão ali enganados. Muitos estão ali sem de fato saber. Mas uma grande maioria, uma grande parte, quiçá a maioria mesmo, estão ali porque querem uma barganha com Deus, querem alguma coisa, querem fazer negócios. E o nosso negócio é servir ao Senhor, independente do que Ele é, ou melhor, do que Ele faça, porque Ele é o Senhor. Nosso negócio é servir ao Senhor independente do que Ele nos dê, porque na cruz do Calvário já nos deu a salvação em Cristo Jesus. O nosso negócio é servir ao Senhor independente se vamos ser curados ou não, porque nossa certeza, nossa esperança é que ainda que nosso corpo tombe morto no chão, nós vamos ser ressuscitados em corpo de glória. Não negociamos com o Senhor, mas servimos a Ele livremente, e Ele se servir de nos abençoar com a saúde, nos abençoar com a capacidade para trabalhar, para ganhar nosso dinheiro, para viver, e nos honra ainda para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas de salvação, dos quais muitos negligenciam e não querem fazer. Tem saúde para fazer, tem tempo para fazer, mas não o fazem. E muitos fazem isso, usam de engano e arrastam multidões. Mas está escrito que no final dos tempos o Espírito expressamente diz que muitos amontoarão para si mestres segundo as suas concupiscências, terão comichão nos ouvidos, querendo amontoar para você mestres segundo as suas concupiscências. Eles querem isso, eles desejam isso. E andam por esse caminho de engano, de erro. E Naamã saiu dali limpo, porque obedeceu à palavra. E Geazi, por mentir, ele saiu dali leproso. A Bíblia nos diz que, segundo Reis, capítulo 6, o rei da Síria ficou intrigado porque ele planejava uma emboscada contra o exército de Israel. E Israel sabia exatamente o que eles iam fazer e se desviava daquela emboscada. Irritado com isso, ele achou até que havia um espião no meio deles. E alguns homens chegaram a ele e disseram assim: não, é que em Israel, no povo do Senhor, no povo de Israel, tem um profeta. E esse profeta, Deus revela lá no seu quarto, lá na sua câmara de dormir, Deus revela para ele tudo o que o Senhor pensa aqui, a sua estratégia. Ele fala para o rei de Israel, ele consegue se desviar. Então ele se ira e levanta um exército para ir contra, para capturar, para prender o homem de Deus, Eliseu. E quando esse exército cercou a região onde estava Eliseu, diz a palavra que Geazi se levantou e viu uma multidão, um grande exército. E entrou ali desesperado e foi falar com o seu senhor Eliseu, dizendo: olha, um grande exército nos cerca, estamos perdidos. Era mais ou menos isso que ele estava dizendo. Eliseu, calmo e tranquilo, porque ele sabia também, como Paulo, o Deus em quem ele confiava. Como Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Porque a nossa confiança não está no braço de carne, nossa confiança está no Espírito do Senhor. Nós não buscamos cobertura de um homem, de um apóstolo, de um profeta nesta terra. Nós buscamos a cobertura do Espírito do Senhor. Porque o Senhor nos diz lá em Isaías: ai daquele que busca cobertura e não a cobertura do meu Espírito. E esse homem de Deus olhou para Geazi e orou ao Senhor, disse: Senhor, abra os seus olhos
porque ele não tem visão espiritual. Ele não consegue enxergar além de um palmo do nariz. E quando ele orou, Deus abriu a visão do homem Geazi, do moço Geazi. E ele enxergou uma multidão, cavalos e carros de fogo em volta de Eliseu. O texto deixa bem claro, em volta de Eliseu havia carros e cavalos de fogo. A Bíblia nos diz, a palavra do Senhor nos garante, que o Senhor acampa os seus anjos ao nosso redor e nos livra. Queridos, esse moço tinha visão fechada. Eliseu era um homem de Deus. Geazi andava com o homem de Deus. Eliseu tinha a sua história sendo contada, mas Geazi só podia ser um contador de histórias. E essa mensagem é: contador de histórias ou uma história contada? O que vai ser da nossa história? Porque se eu viver de uma forma negativa, fraudulenta, mentirosa, errada, nós mesmos não vamos querer que a nossa história seja contada. Porque quem gosta de contar uma história desse naipe? Queremos contar a história de pessoas que foram transformadas por Deus. Queremos que as pessoas contem a nossa história dizendo: bom, ele foi isso, ele foi aquilo, mas hoje ele é transformado pelo sangue de Jesus. Ele é transformado pela palavra do Senhor. Ele é transformado pelo Espírito do Senhor que age na sua vida. Uma história contada ou um contador de histórias. Geazi só podia ser um contador de histórias. Ele não podia ter a sua história contada, porque a sua história dava nojo, a sua história dava asco, algeriza, porque só tinha engano, mentira e fraudulência. Ele não tinha visão aberta, ele era ambicioso, ele era mentiroso, ele era ardiloso, ele se tornou um leproso e não conseguia enxergar. Agora, nossa história tem sido contada por alguém, ou nós só podemos contar de outros o que tem feito? Nós contamos que pastor A, pastor B, pastor C orou e Jesus curou, ou as pessoas vão contar que Jesus também é na nossa vida? Não para nós nos exaltarmos, mas para nós glorificarmos a Deus, porque somos terríveis pecadores e necessitamos da misericórdia e da graça do Senhor. Porventura, podem as pessoas contar a nossa história? Não que queremos ser afamados, não que busquemos fama, mas porque Ele transformou a nossa vida. Será que as pessoas podem dar testemunhos como aquela mulher ali, essa mesma mulher de Sunem, segundo Reis 4, quando Eliseu passava naquela região, ela entrava na casa daquela mulher e comia pão, e ela disse para o seu esposo: vejo que este verdadeiramente é um homem de Deus. Vamos fazer um quartinho para ele se recolher quando passar por aqui. E fizeram um quartinho para ele, com uma cadeira, uma cama, uma mesa e um candelabro. Ora, Deus quer que as pessoas contem a nossa história. Não nossa história particular só e pessoalmente. É claro que Deus nos honra com a sua presença, mas a nossa história enquanto igreja, a nossa história de evangelismo, a nossa história de pregação viva do Evangelho, pregação bíblica, cristocêntrica, a nossa história de mensagem clara, viva e poderosa. Nós somos uma história contada ou apenas um contador de história? Será que nós vamos somente contar da história de um irmão que ora? Ou as pessoas vão poder dizer: ah, esse também é um homem que ora, uma mulher que ora? Será que vamos contar apenas dos vultos passados, como, por exemplo, John Bunyan, por exemplo, Savonarola, por exemplo, Moody, ou vamos ter alguém para contar? Esses também são exatamente semelhantes àqueles que lá em Atos falam, aqueles que agitam o mundo inteiro, chegaram até nós. Quando Paulo chegou em sua segunda viagem missionária, em Icônio, em Listra e Derbe, pregando o evangelho, as pessoas disseram: olha, aqueles que estão aí perturbando o mundo todo, agitando o mundo todo, chegaram até nós. Será que vão contar essa história ao nosso respeito, da nossa comunidade, da nossa congregação, ou apenas vamos ser um contador de histórias? O que nós vamos ser e o que nós vamos ter, seja para a glória e para a honra do Senhor. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isaías 42, o verso 8. Deus não divide a sua glória com ninguém.
Deus não divide a sua glória com ídolos. Deus não divide a sua glória com quem quer que seja, mas que a nossa história seja contada, porque Deus está em nossas vidas, porque Deus está operando em nosso ser, porque Deus está nos guardando debaixo da sua potente mão, porque Deus está nos sustentando com a sua destra de justiça. A palavra de Deus, o Senhor, nos diz claramente: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outros, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42 e o verso 8 diz a palavra do Senhor. Então que as pessoas contem nossa história para a glória de Deus, que pegou um terrível, perdido pecador e transformou no seu servo, num pregador, num evangelizador, num que professa a fé em Cristo sem medo, com ousadia, sem temer a espada, por mais difícil que seja, por mais assolador que isso possa parecer, mas ele continua anunciando que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador e que ele voltará para buscar o seu povo na terra, para eternamente estar com ele. Contador de histórias ou uma história contada? O que será de nós? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus.